Muito se fala sobre não ligar sobre o que os outros pensam de você, mas pouco se fala sobre como. Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast que eu gosto de chamar de Sinceramente, o nosso momento de reflexão semanal e o meu diário de pensamentos. Como eu parei, de fato, de ligar para o que os outros pensam? Obviamente, a gente tem terapia, Sério, se você não faz terapia, só vai fazer terapia, cara, de verdade. Você só ajuda a você? Não, você ajuda todo mundo à sua volta também. Mas beleza, a gente sabe que a terapia não é acessível a todos e tudo isso, e eu super entendo, mas existem algumas iniciativas do governo também, então eu te incentivo a fazer essa pesquisa para você melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade de vida dos outros também. Dito isso, é óbvio que tiveram anos de terapia, né? Eu sempre falo disso, da minha jornada pessoal e tal. Mas é aquilo, tem uma hora que você precisa aceitar. Então, acho que o primeiro passo seria uma aceitação. Aceitar que vão ter pessoas que gostam de você e vão ter pessoas que não gostam de você. E talvez isso machuque um pouco seu ego ou talvez a sua confiança se esse não é o seu forte. E tá tudo bem, também já me machucou em certos momentos. E também, assim, ninguém gosta de ser desgostado, então faz super sentido. Porém, é um fato, sabe? Tem coisas que só são como são. Tipo, eu estou usando uma calça preta. E é isso. A gente pode discutir sobre o quanto ela não é preta e tudo mais, mas eu tô usando uma calça preta. Então, eu acho que a mesma coisa acontece quando alguém não gosta de você. Tipo, às vezes não é sobre você. E eu acho que a gente pode criar mil e uma justificativas do porquê que isso acontece, mas o que a gente não pode fazer é internalizar isso. Dizer, nossa, não gostam de mim porque eu sou isso e aquilo, eu sou muito negativo, eu sou tão imperfeita que as pessoas não gostam de mim, eu sou tão falha que as pessoas não gostam de mim. Eu acho que isso é o caminho mais perigoso que tem, porque aí você começa a internalizar e levar tudo pro pessoal. Então, às vezes, uma pessoa não te dá bom dia e você acha que essa pessoa te acha a mulher mais feia do mundo, digamos. E é tipo, não. E eu não defendo muito o ponto de que ninguém liga, entre aspas, porque na verdade, pelo contrário, eu acho que todo mundo se julga. Mas não, eu não acho que a gente leva isso pra nossa vida. Tipo, eu nunca mais vou ver essa pessoa na minha vida. Daqui a pouco eu realmente já esqueci. Então eu acho que tem os dois lados da moeda. Então eu acho que sim, todo mundo se julga. Mas isso também é um fato. Então também precisamos aceitar que às vezes a gente vai ter julgamentos que a gente não precisa seguir também. A gente pode ter um julgamento, falar, nossa, que pessoa é ridícula, por que ela tá fazendo isso? E você pode se policiar e falar, peraí, não, sabe? A pessoa vai fazer o que ela quiser e tá tudo bem. E aí, quanto mais você exercita esse lado seu, mais eu acho que você perde certas vergonhinhas, sabe? Certos medos de ser mal interpretada. Eu não tô nem dizendo que ser mal interpretada não é péssimo, é péssimo. Mas tem situações do dia a dia, assim, que são tão bobas, que às vezes a gente dá tanta importância, que começa a se tornar algum problema. E a gente mexe tanto naquele vespeiro, naquilo, que aí de fato começa a incomodar a você, ou a criar uma situação que não precisava ser tão grande. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente cisma, por exemplo, fulano não gosta de mim. E aí a gente torna, tipo, o nosso problema e o problema pra todo mundo à nossa volta. Então a gente só fala disso, a gente internaliza isso, a gente pensa de manhã à noite, por que essa pessoa não gosta da gente? E às vezes não tem motivo, e às vezes tem, mas realmente importa. Se você não tá machucando ninguém, e é você mesmo, realmente importa se uma pessoa olhou pra sua cara e ela não foi com a sua cara? Tem estudos que falam sobre como uma pessoa às vezes pode bater o olho em você e pela sua geometria facial, às vezes aquilo remete a ela, alguma fase da vida dela, ou alguma outra pessoa que ela não gostava, ou a forma que você falou alguma coisa trouxe alguma sensação pra ela que no passado, enfim, é tudo muito subconsciente a princípio, mas não necessariamente tem a ver com você. Uma coisa que eu vivo muito hoje em dia também é saber que às vezes uma pessoa pode não gostar de você, mas ela também pode mudar de ideia. E eu não tô falando pra você, tipo, basear a sua vida em mudar a ideia das pessoas, até porque a opinião das pessoas sobre você, porque é exatamente assim que a gente se envolve em muitas relações tóxicas, né? Não, essa pessoa vai mudar. Eu acho que é uma coisa que tem limites, sabe? Tipo, acho que depende, você tá querendo manter um ambiente de trabalho agradável, então você pode, tipo, ter aquela relação mútua de respeito, mas talvez não se gostem, né? Ou eu quero mudar porque eu tô negociando com essa pessoa sobre alguma coisa. Enfim, eu acho que tem casos e casos. Ou porque eu gosto tanto dessa pessoa, poxa, será que não tem uma forma de resolver isso? Será que a gente não se desentendeu? Isso é uma perspectiva legal, assim, é uma forma de você se perguntar, você sempre se manter curioso, você querer evoluir, legal. Agora, tornar isso seu objetivo de vida é tipo... São Paulo e seus transportes urbanos. Poluição sonora. O que eu tava falando? Sim. Ponto número 2. Você tornar a sua vida sobre os outros. Quando eu parei de centralizar as outras pessoas e a opinião das outras pessoas, porque assim, eu vivia muito agradando os outros sempre. E sempre preocupada. Será que se eu fizer isso vai incomodar? Será que eu não vai incomodar? Isso guiava a minha vida. Então, quando eu escolhia alguma coisa ou deixava de escolher, era sempre porque ia incomodar o outro, ou porque o outro não ia achar legal. Eu não tô falando de coisas absurdas, tô falando assim, de coisas que eram para mim, que eram sobre mim. E aí a pessoa meio que queria que não afetasse ela. Por exemplo, tem muitos casos de relacionamentos em que você tá com uma pessoa hiper insegura também, que não tem muita
aquela estabilidade. Então, às vezes, ela vai se afetar por coisas que você faz, não porque essa coisa seja errada. Por exemplo, aquele clássico relacionamento tóxico, né? Que a gatona vai sair e aí o cara fica tipo, mas por que você vai sair? Por que você vai sair assim? Não. Porque isso não é sobre ela, entende? Então, acho que tem situações assim que a gente tem que realmente relativizar certas coisas e entender que não é sobre a gente. Não porque não possa ser, às vezes vai ser, às vezes não, mas lembrar que nem sempre é. Lembrar que uma pessoa que não te dá bom dia, não necessariamente ela não foi com a sua cara ou algo pessoal com você. Às vezes não só é o dia dela, ou às vezes mesmo ela se sentiu insegura por alguma coisa. Então, o que eu chamaria esse ponto? É de parar de internalizar inseguranças alheias. Você, obviamente, não vai ficar fazendo coisas que machucam os outros, né? E que são super inconvenientes e sem noção, apesar de ter gente que faz. Mas eu não recomendo, assim, eu acho que não precisa. Só que, aí complemento o que eu falei antes, você não tem mais nada que você possa fazer, entendeu? Você não pode forçar o outro a vencer suas limitações. As próprias limitações, que eu quero dizer. O outro tem as limitações dele e você vai ter as suas. E, sinceramente, já é tão complicado você dar a volta nas suas próprias limitações e evoluir nesse sentido, e se cuidar, e equilibrar a vida, e trabalho, relacionamento, não sei o que, não. Você não pode fazer isso pela outra pessoa. Você pode ajudar, você pode dar críticas construtivas, mas, tipo assim, tem que ter um limite. Tem que ter um momento que você fala, cara, assim, realmente, essa aí sou eu, e, tipo, se essa pessoa não gostou que, por exemplo, eu quero dar a minha opinião sobre que assim, parece muito abrangente, parece que qualquer coisa serve, mas, exemplo, a gente tá numa palestra, e aí eu quero levantar pra falar alguma coisa e complementar o que tá sendo dito, né, na hora das perguntas. E aí chega uma outra pessoa e fala assim, nossa, pra que essa garota levantou a mão pra falar isso? É tipo, sim, essa é a minha opinião. E tipo, você pode também levantar sua mão e falar outra coisa, mas daí, aí eu deixar de me colocar, ou deixar de fazer uma pergunta que eu gostaria muito de fazer, vai que eu sou fã da palestrante, sei lá. Por que eu deixaria de fazer essa pergunta? Porque alguém vai se incomodar? Mas isso não é um motivo válido o suficiente pra se incomodar. E aí a gente entra numa coisa mais profunda, que é o que é válido ou não. E pra cada um vai ser de um jeito. Só que eu acho que tem uma coisa chamada, lindamente, de senso comum. Eu acho que tem, sim, um meio termo mais razoável. Eu acho que buscar ser razoável é um bom guia porque você se lembra de, tipo, aqui eu não preciso passar. Ou, tipo, isso aqui, não sei. Mas aqui sim, entendeu? Então você não tá se apagando pra poder agradar ninguém ou pra poder não incomodar. Você tá sendo você da forma mais autêntica possível, mas você sabe que tem coisas que talvez sejam desnecessárias. E o que eu quero dizer com isso? Que me leva ao terceiro ponto. Não se dê o trabalho com todo mundo. Sério, o tempo que eu perdi na minha vida justificando coisas pros outros porque eu queria manter a pessoa na minha vida, porque eu queria que alguma coisa não mudasse, ou porque eu tava com medo de ficar sozinha, ou porque, tipo, primeiro que eu não preciso justificar nada pra essa pessoa. E eu também não preciso me justificar, entendeu? Nessa situação, nesse trabalho, seja onde for. Eu não preciso ficar constantemente relembrando as pessoas de, olha, eu sou legal, hein? Olha, eu sou maneira de conversar, gente, vem conversar comigo que eu sou tipo, querer ter companhias, eu acho que é super natural. Qualquer pessoa quer, e sinceramente eu acho que quem fala que não quer está mentindo. Não porque a pessoa não possa querer estar solteira, por exemplo, mas uma pessoa que fala, tipo, eu não quero me relacionar com ninguém nunca na minha vida. Pode ter alguém, mas eu tô falando só que, tipo, eu acho que muita gente passa essa onda, mas se sente sozinho, sabe? Eu já passei também muito por isso. Então, não sei, a Abby que me passa algumas vezes nesse discurso de hiperindependência, que é um assunto pra outro dia. Mas eu já perdi tanto tempo na minha vida acomodando os outros e justificando coisas pros outros. Às vezes é só olhar e, tipo, eu não vou me dar esse trabalho te explicar. Gente, eu era a pessoa do parágrafo. Eu era a pessoa que mandava textos e textos e textos, explicando. De verdade, eu tive muita dificuldade de entender que o silêncio também é uma resposta. E sempre que falavam isso pra mim, quando eu era muito insegura, ou quando eu, tipo, era muito dependente, eu precisava das pessoas nesse lugar, eu ficava tipo, gente, mas eu não quero jogar jogo. Mas não é sobre jogar jogo. É sobre justamente você não alimentar o jogo. E sabe como você não alimenta o jogo? Não é explicando 15 mil vezes, é você mostrando que você não vai jogar. Porque cada vez que você explica, você está entrando num joguinho. Nesse tipo de relação tóxica que eu estou dando de exemplo. Toda vez que você incentiva, você está se dando o trabalho. E, de verdade, na vida adulta, pode até ter casos que as pessoas são distraídas, ou que as pessoas não sei o que, mas sabe aquela coisa clássica de, eu não tive tempo pra te responder, ou tipo, por que você vai se dar o trabalho? Você não precisa se colocar nesse lugar pra poder se sentir bem, entende? E se você precisa, é uma coisa que é importante investigar. Porque quando eu fui olhar, eu vi o quanto era importante. Eu falei, gente, peraí, eu tô agindo como se fosse caridade também? Que é isso? Tipo, eu preciso me colocar nesse lugar de ficar explicando coisas pra uma pessoa adulta? Uma pessoa que já entendeu, e eu acho que cabe a gente também entender, sabe? Tipo, cara, daqui eu não tenho mais nada pra fazer. E, sinceramente, começa a se tornar uma inconveniência pra mim que eu tenha que ficar explicando, que eu tenha que ficar me desgastando. Então, eu acho que é sobre colocar
o seu bem-estar primeiro. E por mais que isso seja muito difícil às vezes, não tem muito jeito. Não tem muito jeito, porque se você não coloca... É curioso, né? Como as pessoas respeitam as pessoas que se colocam. E não as pessoas que falam, tipo, qualquer coisa, ou que... Mas é doido, quando eu comecei a construir autoconfiança, eu comecei a realmente ver, tipo, quanto mais autoconfiante a pessoa é, menos ela leva o tom de voz, menos ela se incomoda. Porque não é qualquer coisa que vai tirar aquela paz, sabe? E eu acho que esse é um outro ponto, que é priorizar a sua paz a qualquer custo. E qualquer custo eu não digo, obviamente, tipo, dá muita paz chutar uma senhora, tipo assim, vai se tratar. Eu não vou estragar a minha paz porque eu quero impressionar a pessoa tal, sabe? Eu acho que eu tenho maneiras de impressionar essa pessoa sendo quem eu sou. E legal, eu posso, né, o ser humano é político, então a gente vai precisar usar estratégias às vezes num ambiente de trabalho ou numa situação em que, não tô falando de manipulação, tá, gente? Manipulação tipo hard rock, gaslight, eu tô falando realmente. Às vezes a gente vai precisar usar de habilidades políticas, né, em situações. E tá tudo bem, todo mundo faz. Todo mundo faz. Não é que você não pode mudar. Não é que você não pode aceitar críticas construtivas. Não é que você não pode parar de fazer uma coisa que incomoda o outro, dependendo do que for, né? Mas quando eu falo, de certa maneira, isso incomoda a outra pessoa, porque faz com que ela se sinta inferiorizada, alguma coisa assim. É uma coisa que faz parte da minha personalidade? Ou, tipo assim, eu posso, tipo, a partir do momento que eu gosto dessa pessoa me importa, eu consigo, tipo, ir sentindo como falar isso de uma maneira diferente e tal, porque cada um recebe de uma forma. Então, não é sobre você se mudar para estar com a pessoa, ou nem mudar uma outra pessoa pra se adequar a você. É muito mais sobre ter essa humildade de entender, caramba, eu não sou perfeita, né? Tenho defeitos, tem coisas que vão sempre precisar melhorar. Às vezes tem situações em que a gente vai precisar encaixar certas coisas, ou vai precisar comunicar certas coisas, mas ao mesmo tempo, tem vezes que não dá. Quando um não quer, os não brigam. Então, assim, porque a pessoa é muito ruim de comunicação, ela não quer conversar. Cara, ela não quer conversar. Você pode falar 1, 2 vezes, você pode, né, tentar, a partir do momento que você também não quer perder a pessoa, ou você acha que vale a pena, beleza, mas assim, tem um momento que não vale a pena, que é tipo, você tá tentando tanto se encaixar num lugar, e pra quê? Pra dizer que você não tá sozinha, ou pra se sentir ok com você mesma, mas não é essa pessoa que vai trazer isso pra você. O que me leva ao último ponto, que eu acho que é muito importante. Eu parei de procurar tantas coisas fora de mim. Eu comecei a me perguntar muito mais sobre mim mesma do que sobre os outros, porque antes era, será que fulano gosta de mim? Será? Por quê? E aí eu comecei a olhar pra dentro e falar, por que quando essa pessoa faz isso, eu reajo dessa forma? Por que eu acho que eu não posso dar minha opinião? Isso mudou a minha vida. Mudou completamente. Porque em vez de eu ficar sempre achando que eu tinha que me justificar, ou que eu, tá vendo eu sou assim, eu sou tão imperfeita, tá vendo? Porque essas são as circunstâncias que mostram pra mim, aqui são as provas. E beleza, eu entendo essa sensação. Mas por que você precisa saber se o outro gosta, sim, de você ou não? Não tô falando uma situação de relação que você fala, pô, será que gosta de mim e tal? Beleza. Eu tô falando daquelas situações em que você fica, tipo, meio obcecado com a validação alheia, sabe? Você fica, tipo, tá, mas tudo que eu preciso dessa situação é que essa pessoa goste de mim, é que ela me aceite, é que ela me valide, tipo, de uma forma mais obsessiva que eu tô falando, sabe? De uma forma mais tóxica. Quando você depende disso, quando a sua vida e o seu bem-estar estão ligados à forma que alguém te aceita ou não, entendeu? E eu acho que é bom fechar com isso, esse episódio. Eu desagreguei o meu valor do externo. Então, complementa esse último ponto. Não é que eu não me frustre quando eu não consigo um papel, ou quando eu não consigo um trabalho, ou quando alguma relação que eu gostava não funcionou. Tudo isso é frustrante. E tá tudo bem se frustrar. Eu acho que também cai na aceitação você entender que tem coisas que você não vai achar legal. Você vai falar, bosta, sabe? E para de se culpar por se sentir frustrada, sabe? Tá tudo bem. Mas a partir do momento que o seu valor tá em qualquer coisa menos você, menos a sua opinião de você, fica muito difícil. Porque aí qualquer pessoa dá um peteleco e você desmonta. Porque as pessoas mudam. A vida é totalmente fluida. Então, depender de, eu sou muito legal porque eu tô sendo reconhecida nesse lugar. E aí amanhã, sei lá, o seu chefe reconhece outra pessoa e aí você se sente menos por causa disso. Você continua tendo seu valor. Nada de fato mudou. Mas agora uma pessoa também tá sendo reconhecida. Que legal. Por que isso tem que te afetar e falar, nossa, não. E o mesmo serve pra relações. É tipo, agora a pessoa acha que, tipo, ela gostava de mim, mas, sei lá, a crush gostava de mim, mas, tipo, assim, agora sumiu. Mas por que não sei o que? Sim, sei lá, problemas lá da questão da pessoa que some, sei lá, e não sabe se comunicar, enfim, muitas justificativas. Mas o que isso interfere na sua vida? Você quer uma pessoa que desaparece? Você quer um trabalho que não valoriza você? É óbvio, na questão do trabalho tem toda a sobrevivência, eu não tô sendo sensível a isso. Mas eu acho que a vida e a nossa intuição dá muitas dicas, sabe? Sobre o que é pra gente e o que não é. E às vezes a gente não pega
A gente não pega aquele... A vida fala, linda, que não, hein? Que acho que aqui não. E você já sente desde o começo. Mas você fala, não, é sim, porque aí eu vou me sentir menos inferior ou menos sozinha, enfim. E aí eu te convido a fazer essa busca interna. Começa a se perguntar de uma forma observadora, como se você estivesse observando uma amiga sua. O que tá acontecendo aqui? Nossa, eu senti uma coisa muito forte. Que sensação é essa? Começa a nomear as coisas, porque aí você começa realmente a abrir essa porta de entender que você não tá aqui pra fazer favor pra ninguém, sabe? E também ninguém está te fazendo um favor. Viver, estar aqui é seu direito. Então, você não precisa hipercompensar por nada. Você não precisa ficar tentando se diminuir pra poder se desculpar por quem você é. Porque não tem nada de errado com quem você é. A sua essência, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu falei um pouco mais ou menos do que eu pensei, das minhas reflexões que eu tive na minha jornada de realmente começar a me importar menos. E eu finalizo esse episódio dizendo, todo mundo se importa um pouco, todo mundo tem ego, todo mundo pensa sobre as opiniões alheias e ninguém gosta de ser desgostado. Mas daí a deixar isso ditar a sua vida, ou te controlar, ou ser o seu ponto de dependência, é aí que você se torna totalmente escravo da opinião dos outros. Espero que tenha feito sentido como sempre. Eu te vejo na sexta-feira que vem com mais um episódio de Sinceramente. Um beijo.